Me chamo Bettina. Eu vi o caminhão antes de vê-los. O motor ainda estava ligado, estacionado meio sobre a calçada, como se alguém estivesse com pressa. A parte de trás estava escancarada, peças de berço empilhadas contra caixas com a etiqueta quarto de bebê. Ao lado, um sedã prateado familiar, o carro dos meus pais. E, logo atrás, o Honda amassado que pertencia ao namorado da minha irmã, Oliver. Eu não saí do meu carro. Apenas fiquei ali, as duas mãos ainda no volante, observando. Minha mãe, Sandra, andava de um lado para o outro perto da entrada do meu prédio. Ela falava ao telefone com alguém, balançando a cabeça demais. Abaixei um pouco a janela. Sim, o chaveiro deve chegar a qualquer minuto, ela dizia. Minha filha nos deu permissão, mas esqueceu de deixar a chave. Minha filha. Ela não estava falando da Chloe. Saí do carro devagar, peguei meu celular do bolso do casaco e disquei 190 com dedos firmes. O atendente perguntou se havia uma emergência. Sim, eu disse. Meu nome é Bettina Reynolds. Há pessoas tentando invadir meu apartamento. Eu não falava com nenhum deles há mais de 2 semanas. Dentro do caminhão, reconheci uma cadeira de balanço que não via desde que Chloe se mudará para morar com Oliver. Uma caixa de mamadeiras, um cercadinho dobrado. Eu não havia contado a ninguém que estaria fora hoje. Eles simplesmente presumiram. Fiquei ali no frio, observando minha família descarregar meu futuro sem sequer perguntar. E tudo que eu conseguia pensar era, quando eles decidiram que minha casa era deles para pegarem. Porque isso não era apenas por causa de um quarto de bebê. Tinha começado muito antes. E, naquela época, eu nem sabia o que estava abrindo mão. Comprei meu apartamento há 2 anos. Não é grande, nem chamativo, mas cada metro quadrado tem meu nome gravado nele, porque eu o conquistei à custa de muito esforço. Depois da faculdade, morei em um estúdio em cima de uma lavanderia. As paredes suavam no verão e congelavam no inverno. Guardava minhas compras em um frigobar e minhas roupas em caixas debaixo da cama. O aluguel era barato, e esse era o objetivo. Trabalhava em uma agência de marketing durante o dia e pegava trabalhos de redação freelance à noite. Abri mão de jantares fora. Abri mão de feriados. Eu dizia não a viagens com as amigas, aniversários e fins de semana fora. Comia sopa enlatada e aveia. Mandava meu salário integral para a poupança e vivia dos restos dos meus bicos. Quando completei meu 7º ano, tinha o suficiente para a entrada. Chorei ao assinar os papéis da hipoteca, não porque estava assustada, mas porque parecia a primeira vez na minha vida adulta que algo finalmente me pertencia. É um apartamento de 2 quartos em uma parte tranquila da cidade. Nada extravagante, apenas paredes de tijolos, janelas voltadas para o norte e uma pequena varanda que recebe um bom sol na primavera. Transformei o 2º quarto em um escritório em casa. Trabalho em modelo híbrido, 3 dias remoto, 2 no escritório, e aquele quarto me manteve sã durante a exaustão da pandemia e os cortes de orçamento. Meus pais, Sandra e Marcos, vieram vê-lo uma vez. Sandra andou por ele como se estivesse fazendo um inventário. Marcos bateu nas paredes e disse, ossos sólidos. Depois, não disseram muito. Nenhum parabéns, nenhuma reação real disseram-me depois que achavam que eu estava apressando a compra. Mas não comprei este lugar para provar nada. Comprei porque estava cansada de pedir permissão apenas para me sentir segura. Cada centímetro dele era meu. A marca de café no criado mudo, o arranhão opaco onde minha cadeira de escritório gastou o chão. Até o cheiro, limpador de pinho e lavanda, cheirava a mim. Era isso que eles tentaram tirar. Não apenas um espaço, mas a única coisa na minha vida que eu não precisava justificar manter. Minha irmã Chloe e eu crescemos na mesma casa, mas nunca pareceu que crescemos na mesma família. Ela sempre foi a mais suave, cabelo cacheado, dramática e infinitamente adorada. Eu era mais quieta. Fazia meu dever de casa. Lembrava de alimentar o cachorro. Arrumava meu próprio almoço a partir da 5ª série.
Chloe esqueceu os sapatos para a escola uma vez, e eles os levaram para ela embrulhados em uma toalha, como se ela fosse a Cinderela. Não era óbvio. Não no começo. Apenas pequenas coisas que se somavam. Chloe ganhava o quarto maior. Eu ficava com os móveis usados dela. Se brigávamos, me diziam para ser a pessoa mais madura. Se ela chorava, me diziam para dar a ela o que queria, só desta vez. Aprendi cedo que se eu permanecesse útil, ficaria fora de problemas. No ensino médio, a diferença havia aumentado. Eu estava me candidatando a bolsas de estudo enquanto Chloe saía escondido com garotos que nunca ficavam por muito tempo. Ela abandonou a faculdade no primeiro semestre, tentou novamente um ano depois e saiu antes das provas. Trabalhou em dezenas de lugares, cafeterias, boutiques, um estúdio de yoga que ela nem gostava. Nada disso durava, mas ela sempre caía de pé. Nossos pais, especialmente Sandra, tinham um jeito de enquadrar isso: ela está apenas se encontrando. Ela é criativa. Mas não parava o padrão. Toda vez que algo desmoronava, eles a amparavam, e eu continuava trabalhando. Quando Chloe anunciou que estava grávida, ninguém piscou. Ela estava com 10 semanas, mal mostrando, mas Sandra se iluminou como se tivesse ganhado na loteria. Marcos fez um brinde no jantar. Para novos começos. Oliver, seu namorado, sentou-se ao lado dela, sem dizer nada, parecendo orgulhoso como se tivesse acabado de resolver uma palavra cruzada. Eles estavam emocionados. O primeiro neto, a segunda chance deles. Chloe sorria radiante. Eu dei a ela um par de meias de recém-nascido embrulhadas em um lenço de papel. Ela disse bonito e seguiu em frente. Eu sorri. Eu sempre sorrio, mas por dentro senti algo se mover, algo pequeno e afiado, como o primeiro estalo de uma costura quando um tecido é esticado demais por muito tempo. Aconteceu em um domingo. Estávamos sentados à mesa de jantar na casa dos meus pais. Chloe falava sobre os enjoos matinais como se fosse uma medalha de honra. Oliver, seu namorado, disse algo vago sobre sua banda talvez conseguir um show local. Sandra trouxe torta. Então, assim que estendi a mão para pegar meu café, Sandra olhou para mim e disse: precisamos conversar sobre o seu apartamento. Pensei que ela se referia à localização, talvez perguntando sobre o bairro ou se havia barulho à noite. Mas não, ela se referia ao apartamento em si. É um ótimo espaço, ela disse. Planta perfeita, muita luz e é perto do parque. Marcos assentiu como se fosse uma proposta de negócios. Bebês precisam de espaço. Um quarto de bebê. Você é só uma pessoa, Bettina. Não é como se você precisasse de 2 quartos. Eu pisquei. Eu preciso de 2 quartos, eu disse. Um é meu escritório. Sandra sorriu como se não tivesse me ouvido. Chloe e Oliver estão com pouco espaço. Aquele pequeno apartamento de 1 quarto não vai funcionar quando o bebê chegar. Oliver continuou comendo. Chloe estava quieta, esfregando a barriga como se aquilo significasse mais do que 10 semanas deveriam. Vocês querem que eu os deixe se mudar para cá? Perguntei. Eles não piscaram. Marcos encolheu os ombros. É apenas lógico. Você pode encontrar algo menor. Você até economizaria nos custos mensais. Não é alugado, eu esclareci. É meu. Família ajuda família, disse Sandra. E um dia, quando você tiver filhos, Chloe te ajudará. Chloe sorriu suavemente, com os lábios fechados. Não ofereceu uma palavra de agradecimento, apenas olhou para mim como se o resultado já tivesse sido decidido. Coloquei meu café na mesa. Não. Não alto, não com raiva, apenas firme. Foi quando os olhos de Sandra marejaram. Eu só pensei, com tudo que sua irmã está passando, Marcos acrescentou, não é sobre a propriedade, é sobre as pessoas. Então Chloe proferiu suas primeiras palavras em toda a noite. Algumas pessoas simplesmente não querem ajudar a família. Levantei-me e saí. As mensagens de texto começaram naquela noite.
Artigos sobre valores familiares, infográficos sobre ocupação individual versus vida em família, uma planilha, sem brincadeira, do Marcos explicando a metragem quadrada ideal por número de pessoas. Depois, os telefonemas da Sandra, da Sara, minha tia, de primos com quem eu não falava há anos. Cada mensagem carregava a mesma insinuação: eu estava sendo egoísta. Eu estava deixando uma mulher grávida sem teto. Eu estava decepcionando a família. E ninguém, nenhum único, perguntou por que eu disse não. A coisa sobre minha família é que eles não gritam. Eles dão pequenas cutucadas. Eles insinuam. Eles espalham a culpa tão gentilmente que parece amor. Na semana seguinte, eu me tornei um problema a ser resolvido. Sandra me enviava mensagens diárias, citações sobre irmandade, vídeos de bebês rindo, uma foto da barriga da Chloe. Ela está radiante, ela escreveu. Este bebê precisa de raízes. Marcos me enviou um detalhamento de custos. Mostrava o quanto eu poderia economizar se me mudasse para um estúdio do outro lado da cidade. Chloe postou no Facebook: algumas pessoas simplesmente não entendem. É preciso uma comunidade. Grata por aqueles que entendem. Eu não respondi, mas Sara sim. Assim como 3 primos. Os comentários se transformaram em uma corrente de indiretas mal disfarçadas para mim. Crianças mostram quem é realmente generoso. Algumas pessoas esquecem quem as segurou durante a gripe aos 5 anos. Comecei a temer meu telefone. Cada toque parecia um tiro de aviso. Tentei explicar que Chloe não estava sem teto, que ela morava com um namorado em um apartamento funcional, que eu trabalhava de casa, que minha hipoteca não era algo que eu pudesse simplesmente cancelar. Ninguém ouviu. Ou talvez ouviram, mas já haviam escrito a história em suas cabeças. E, nessa versão, eu era a vilã. O que mais me machucou não foi a pressão. Foi a suposição de que eu poderia ser sacrificada sem perguntar. Eles não ofereceram para Chloe ficar com eles. Não sugeriram um empréstimo ou ajuda para encontrar um aluguel maior. Era sempre meu apartamento, meu espaço, minha vida que precisava sair do caminho, porque eu sempre resolvia. Eu sempre dizia sim. Eu era confiável, a forte, aquela que fazia as coisas funcionarem enquanto Chloe desmoronava. E, pela primeira vez na minha vida, comecei a me perguntar: ser confiável era apenas outra forma de ser descartável? Levei tudo isso, cada print de tela, cada mensagem de voz, para a terapia. Minha terapeuta olhou para mim e disse: você tem permissão para querer uma porta que só se abre por dentro. Essa frase ficou em meu peito por dias. Porque era tudo o que eu sempre quis, na verdade, um espaço que não viesse com condições, uma vida que não exigisse permissão. Pensei que talvez se conversássemos pessoalmente, isso ajudaria. Então, convidei a todos, Sandra, Marcos, Chloe e Oliver, para almoçar no meu apartamento naquele sábado. Eu queria que fosse calmo, um território neutro. Até fiz salada de macarrão com a receita da minha mãe, pensando que isso poderia acalmar as coisas. Eles apareceram 45 minutos antes. Eu ainda estava picando manjericão quando ouvi a porta da frente destrancar. Minha mãe ainda tinha uma chave reserva de quando eu me mudei pela primeira vez. Nunca pensei em pegá-la de volta. Isso mudaria. Sandra entrou como se nunca tivesse saído. Marcos a seguiu, segurando uma bolsa de laptop. Depois Chloe, esfregando a barriga novamente. Depois Oliver. E então, para minha surpresa, tia Sara e seu marido Paul. Eu não os havia convidado. Perguntei o que eles estavam fazendo ali, e Sandra disse: pensamos que ajudaria a ter a família presente, apenas para manter as coisas construtivas. Oliver se jogou no meu sofá e pegou meu controle do PS5 como se fosse dele. Chloe começou a andar pelo apartamento lentamente, como uma corretora avaliando um novo imóvel. Eu não disse nada. Ainda não. Marcos abriu o laptop na mesa da sala de jantar. Preparei uma pequena apresentação, apenas algumas ideias sobre utilização de espaço. Você achará a lógica bem sólida. Sandra começou a reorganizar meu porta-temperos.
Eu disse a todos para se sentarem, mas Sara me antecedeu. Bettina, estamos aqui porque te amamos, e porque família significa às vezes fazer coisas que não são fáceis. Então vieram os discursos. Marcos falou sobre sacrifício. Sara sobre como sua geração entendia o dever. Chloe falou sobre seus enjoos matinais. Oliver mencionou que sua banda talvez precisasse de uma garagem para ensaiar. Meu prédio não tem garagem. Eu esperei. Ouvi. E quando foi minha vez, falei baixinho. Disse que entendia as preocupações deles. Eu não era insensível. Eu amava minha irmã. Mas este apartamento era meu, não um recurso da comunidade. Ofereci-me para ajudar Chloe a procurar um novo lugar. Cheguei a dizer que contribuiria com uma caução de até $1.000. Chloe se levantou. Só preciso ver uma coisa, disse ela e foi direto para o meu quarto. Eu a segui. Ela estava no meu armário com a lanterna do celular ligada, escaneando as paredes. Isso seria perfeito para o quarto de bebê, ela disse. O armário é grande o suficiente para uma mesa de trocador. O que você está fazendo? Perguntei. Apenas planejando com antecedência. Mamãe disse que você cederia. De volta ao escritório, Sandra estava medindo a parede com uma fita métrica. Foi então que soube que aquilo não era uma discussão. Nunca tinha sido. Na manhã seguinte, troquei as fechaduras. Parecia ridículo, um exagero, mas eu não conseguia afastar a imagem da minha mãe com uma fita métrica no meu escritório e da Chloe no meu armário planejando um futuro do qual nunca me perguntaram se eu faria parte. Pensei que seria o fim. Não foi. 2 dias depois, recebi uma mensagem de texto da Chloe com uma pasta no Pinterest intitulada Ideias de Quarto de Bebê Apartamento da Bettina. Tinha 42 pins, amostras de cores, opções de berços, uma poltrona de amamentação que custava mais do que meu antigo aluguel. A legenda dizia, tão animada. Na manhã seguinte, Sandra ligou, soluçando. Ela tentou deixar a designer entrar e foi humilhada quando o chaveiro a recusou. Por que você está tornando isso mais difícil do que precisa ser? Ela disse. Na mesma tarde, o gerente da propriedade do meu prédio ligou. Alguém, ele não quis dizer quem, mas nós dois sabíamos, tentou adicionar Chloe e Oliver ao meu contrato de aluguel. Quando disseram que só eu poderia fazer essa alteração, perguntaram sobre políticas de transferência familiar. Não havia nenhuma. No dia seguinte, minha câmera de segurança apitou. 2 figuras na minha porta da frente. Uma era Chloe. A outra era uma mulher com roupas sociais, segurando uma prancheta. Elas tentaram várias chaves por quase 10 minutos antes de desistir. Naquela noite, o grupo de conversa da família explodiu. Sandra, a Bettina se recusou a deixar a designer do quarto de bebê entrar. Ela desperdiçou $200. Chloe, que tipo de tia você se tornou? Marcos, sua mãe não parou de chorar. Feliz agora? Mais comentários seguiram. Alguns de primos que eu mal conhecia. Alguns de parentes que não falavam comigo há anos. Todos eles carregavam a mesma mensagem: eu era a razão pela qual a família estava desmoronando. Na sexta-feira de manhã, acordei com 14 chamadas perdidas. Chloe havia criado um evento público no Facebook, ajudando Chloe a se mudar para sua nova casa. O local? Meu endereço. 23 pessoas confirmaram presença. Eu comentei, este é meu apartamento. Chloe não mora aqui e não vai se mudar. O evento foi excluído em 1 hora, mas não antes que capturas de tela fossem compartilhadas no grupo de conversa com legendas como crueldade documentada e imagine fazer isso com sua própria irmã. Eu sempre soube que eles me subestimavam. Agora eu estava começando a entender o quanto. 3 semanas depois, as coisas ficaram quietas. Silêncio demais. Sem mensagens de texto, sem chamadas, sem novas guerras no grupo de conversa. Por um momento, acreditei que talvez eles estivessem recuando. Não estavam.
Naquela quinta-feira, enquanto eu estava no escritório no centro, meu escritório de verdade, não o do meu apartamento, recebi uma mensagem do meu vizinho Tony. Ei, tudo bem? Tem um caminhão de mudança lá fora. Pensei que você estava saindo de férias. Meu estômago gelou. Abri o aplicativo das minhas câmeras de segurança e lá estava, claro como o dia. Um caminhão estacionado na frente. O carro da Sandra na vaga de visitante. O da Chloe atrás. A parte de trás do caminhão já aberta, cheia de caixas rotuladas, roupas de bebê, quarto de bebê e livros Oliver. Saí do trabalho sem avisar ninguém. Aqueles 20 minutos de carro pareceram horas. Quando cheguei, vi o berço do antigo apartamento da Chloe, uma pilha de caixas de fraldas, a cadeira de balanço novamente. Meu nome ainda estava na porta, mas eles estavam se preparando para apagá-lo. Corri para o prédio, o coração disparado. A porta estava trancada, graças a Deus, mas ouvi vozes dentro do corredor. Colei-me à parede e ouvi. Sandra estava ao telefone. Sim, o chaveiro deve chegar a qualquer minuto. Minha filha pretendia deixar a chave, mas ela esqueceu. Comecei a gravar no meu celular e disquei 190. Quando o chaveiro chegou, ele parecia confuso. Marcos lhe entregou dinheiro. Oliver estava por perto, rolando o celular como se tudo fosse normal. Saí antes que pudessem tocar na fechadura. Não. Eu sou a proprietária. Essas pessoas não têm permissão para entrar. O rosto de Sandra se iluminou. Momento perfeito. Estávamos apenas. Não. Eu chamei a polícia. Vocês estão invadindo. Chloe começou a chorar imediatamente. Como você pode fazer isso com sua irmã grávida? Oliver, sem levantar os olhos, o caminhão só está alugado até às 4 horas. O chaveiro recuou. Não vou me meter em assuntos de família, ele murmurou e saiu, assim que a polícia chegou. Mostrei aos policiais minha identidade, meu contrato de aluguel, a carta de cessar e desistir que eu havia enviado e a gravação de vídeo. Meus pais tentaram fazer parecer um mal-entendido. Os policiais não acreditaram. Então veio a melhor parte. Um dos 2 homens que eles trouxeram, caras que eu não reconhecia, ficou nervoso quando os policiais pediram a identidade. Acontece que ele tinha um mandado de prisão por pensão alimentícia não paga. Ele foi preso no local. O outro homem admitiu ser um especialista em realocação de inquilinos. Em outras palavras, alguém que eles contrataram para me tirar de lá se eu resistisse. Ele saiu antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. Os policiais emitiram um aviso oficial de invasão. Qualquer tentativa futura de entrar nesta propriedade, disse um deles, resultará em prisão. E ainda Marcos se virou para mim e disse, tudo isso por um apartamento? Não. Tudo isso porque vocês acharam que eu não lutaria. Na manhã seguinte, chequei minha caixa de correio e encontrei um envelope dos meus pais. Dentro, um contrato de aluguel datado de 3 semanas antes, afirmando que eu estaria alugando o meu apartamento para Chloe por $500 por mês, já assinado pela Chloe. Com Sandra e Marcos listados como testemunhas. Havia um bilhete, Bettina, achamos que isso seria justo. Você pode ficar conosco até encontrar algo adequado. Mamãe e papai. Liguei para meu advogado. Entramos com uma ordem de cessar e desistir contra os 3. Também entrei com um pedido de ordem de restrição e fiz com que o prédio os proibisse formalmente de entrar. Mudei meus contatos de emergência no trabalho, removi-os das minhas informações bancárias e beneficiários de seguro. Então bloqueei os números deles, exceto através de canais legais. O grupo de conversa da família explodiu. Sarah me chamou de cruel. Meu primo Peter enviou uma mensagem. Uau, dinheiro realmente muda as pessoas. Tio Vitor interveio. Seus avós teriam vergonha. Sandra enviou uma última mensagem. Não tenho mais uma filha. Marcos acrescentou. Tudo isso por um apartamento. Espero que você goste de viver sozinha para sempre. Apenas uma voz veio baixinho. Mary, minha prima,
Me mandou uma mensagem privada, via filmagem. Eles estão fora de si. Mantenha sua posição. Postei o vídeo no meu próprio Facebook. Sem legenda, apenas a verdade nua e crua. Nos dias que se seguiram, o assédio atingiu um nível diferente. Alguém enviou 5 pedidos de entrega de comida que eu nunca fiz. Meu número apareceu em um anúncio na internet oferecendo um PS5 de graça. Comecei a receber dezenas de spam. 3 chaveiros ligaram sobre um pedido de destravamento que eu não havia feito. Então veio o processo. Recebi uma carta registrada do advogado deles. Minha família estava me processando por sofrimento emocional, quebra de contrato verbal, despejo ilegal, danos pelo aluguel do caminhão de mudança e taxas de armazenamento. Eles queriam $15.000 e o apartamento. Meu advogado riu quando leu. Ele entrou com uma contração por tentativa de fraude, assédio, entrada ilegal e difamação. Então começou a fase de descoberta de provas, e foi aí que tudo veio à tona. Mensagens de texto entre Chloe e a mãe de Oliver, solicitadas como parte da acusação de fraude, revelaram todo o plano deles: mudar. Me deixar continuar pagando a hipoteca. Parar de pagar tudo assim que o bebê chegasse. Alegar que eu não poderia despejar uma família com uma criança. Eventualmente, assumir o apartamento completamente. Chloe até escreveu: uma vez que estivermos lá por um ano, os direitos de posse entram em vigor. Nós pesquisamos. Eles não pesquisaram. Bem, não é assim que funciona em nosso estado. O processo não durou muito. 3 semanas após a entrada, foi arquivado. O juiz o chamou de infundado e um claro mau uso do tempo do tribunal. O próprio advogado deles, um pobre homem, provavelmente esperando uma aposentadoria tranquila, pediu desculpas ao meu no corredor. Ele havia desaconselhado o caso, mas Sandra e Marcos estavam determinados a serem ouvidos. Apenas não da maneira que queriam. Minha acusação seguiu em frente. Tínhamos os textos, as filmagens de segurança, o contrato de aluguel forjado. Tínhamos as declarações da mãe de Oliver e a linha do tempo para corresponder. O assédio era claro. As chamadas, as mensagens, as entregas de comida, os chaveiros. A invasão de propriedade se manteve, mesmo que eles não tenham tecnicamente arrombado. Fraude. Essa foi a joia da coroa. Chloe pegou 18 meses de liberdade condicional e 100 horas de serviço comunitário. Sandra e Marcos receberam 12 meses cada um por conspiração. O tribunal os ordenou a pagar $7.500 em danos e cobrir todas as taxas legais. Eles tiveram 6 meses para pagar. Eu não postei o veredito. Não mandei mensagem para o grupo de conversa. Não liguei para Mary para comemorar. Apenas fui para casa. Mary me contou mais tarde que Sarah excluiu todas as suas postagens no Facebook. Tio Vitor parou de retornar às ligações de Sandra. Alguns primos discretamente desfizeram a amizade com Chloe. Eu não me importei. Não estava mais acompanhando os lados. Chloe deu à luz uma menina 2 meses depois. Descobri através de Mary. Não vi o bebê. Não pretendo ver. Talvez isso me torne cruel. Talvez não. Mas parei de viver na casa do talvez. Consegui uma promoção. Acontece que, quando você não está lutando contra um golpe familiar, você realmente dorme melhor, trabalha melhor, se sente melhor. Transformei o escritório em um espaço de jogos. Repintei, reorganizei. Não para esquecer, apenas para retomar. Na semana passada, meu advogado me encaminhou uma carta, 3 páginas manuscritas da Sandra. Ela sentia minha falta. A família havia mudado. Ela queria deixar isso para trás. Não havia pedido de desculpas, nenhuma menção ao que eles tentaram fazer, apenas parágrafos sobre sua dor, sua decepção, sua mágoa. Li uma vez, depois dobrei e joguei no lixo. Eu não precisava gritar. Eu não precisava de vingança. Eu só precisava que aquilo acabasse. Não falei com Chloe desde a data do tribunal.
Nem quando ela deu à luz. Nem quando Sandra postou uma foto borrada do bebê enrolado em rosa com a legenda, "A luz no fim do túnel". Nem quando Oliver desapareceu da foto 3 semanas depois, arrumou suas coisas e se mudou para Los Angeles como sempre disse que faria. Ele tinha $23.000 economizados. Conta separada. Mary descobriu através da mãe dele, que ficou tão chocada quanto. Chloe não tinha ideia. Acontece que ele nunca planejou ficar. Nem com ela, nem com o bebê. Agora ela mora de volta em casa. 5 pessoas em uma casa. Chloe, o bebê, Sandra, Marcos e os ecos de um plano que não funcionou. Marcos pegou turnos extras. Sandra se aposentou mais cedo para ajudar com o cuidado da criança. Mary diz que o bebê chora muito, que Chloe está sobrecarregada, que Sandra está cansada demais para fingir que está tudo bem. Às vezes, penso no bebê. Ela não pediu nada disso. Ela não mentiu. Ela não manipulou. Ela apenas nasceu em uma tempestade. Então, fiz uma coisa. Criei uma poupança. Pequena, mas sólida. Apenas o suficiente para dar a ela uma escolha um dia. Ela não saberá disso até completar 18 anos. Chloe não poderá acessá-lo. Não há bilhete, nem cartão. Sem amarras. Não é para eles. É para ela. Para a menina que nasceu em uma bagunça que eu não criei, mas me recusei a limpar. Não sei se ela entenderá. Talvez ela me ressinta por não estar por perto. Talvez ela nem saiba meu nome. Mas se um dia ela abrir uma carta com sua aceitação universitária, ou assinar um contrato de aluguel que ela mesma escolheu, ou simplesmente olhar ao redor e perceber que está livre, então isso será suficiente. Obrigada por ouvir a história de Bettina. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.